Vamos iniciar então mais uma call aqui na Vinci Capital. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando novembro e o primeiro assunto que a gente vai falar essa semana é sobre a macroeconomia e a dinâmica brasileira, né? O que tem afetado aí diretamente nossos mercados. Quem já conhece o canal, curta, compartilha e comenta. Quem ainda não conhece, espere o vídeo, olhe se você gostar. Ao final aí, deixe seu like também. Bom, então primeiro, né, o que eu vou compartilhar aqui já de praxe, né, como sempre, os nossos gráficos é a questão da expectativa, né, da meta fiscal brasileira nos próximos anos. Só lembrando que isso é a base de tudo, né, pessoal? A gente fala, de meta fiscal aí há pelo menos uns 2 a 3 anos de maneira preocupante, e o cenário só vem degringolando, né. Então quando a gente olha de 2021 para cá, né, nós tínhamos um superávit primário, de cerca de 1% do PIB. Então era um resultado relativamente interessante. Claro que ainda não era suficiente para cobrir todo o serviço da dívida, mas já era alguma coisa, né. Então, de lá para cá, isso vem caindo, principalmente de 2023 para cá, né, a gente teve todo um período onde, o próprio Congresso autorizou o governo a gastar bem mais do que, o previsto, e agora, né, a gente em pleno 2025, chegando em dezembro de 25, né, logo, daqui em diante, o mercado, né, com uma expectativa de uma queda de 0,5% na meta fiscal, né, no resultado fiscal brasileiro primário, ou seja, nem colocamos, né, na conta a questão de toda o serviço da dívida, né, os juros pagos pela dívida. A meta do governo era ter um déficit zero, então eles não estavam esperando um déficit. E quando a gente olha, né, a meta real que foi prevista lá em abril de 2023, esse ano, na verdade, deveria ser de 0,5 de superávit. Em 2026, um superávit de 1%. Bom, com toda já a questão do orçamento de 26 começando a entrar em pauta, né, sem nada ainda, definido, mas começando a entrar em pauta e com algumas questões muito, ilusórias ainda do governo, né, o governo dizendo que vai cumprir, né, uma meta de 0,25 aí de superávit primário. Porém, o mercado acredita que esse ano vai ser pior, né, o ano que vem vai ser pior do que esse ano. Esse ano a expectativa do mercado é de uma queda de 0,5%, em relação ao PIB, e aqui, né, para 2026, 0,6%, por cento negativo em relação ao PIB. Já em 2027, 0,4%. Gente, isso é muito, muito, muito ruim, porque exige, né, que o Brasil continue emitindo cada vez mais dívidas, né, e isso começa a se tornar totalmente insustentável. Quando a gente olha, né, de uma perspectiva, da dívida líquida pública, justamente no ponto, né, onde a gente, quer chegar, achei interessantíssimo esse gráfico que o Richard Rittenband trouxe, né, mostrando que a dívida pública líquida, né, que é tirando todos os ônus e bônus da dívida, 64,80% do PIB. Isso é muito, muito, muito relevante, porque é o maior patamar, inclusive quebrou o recorde de 2022, desculpa, de 2002, que foi justamente ali na virada do século, teve a eleição do Lula, teve uma série de questões ali, né, que a gente viu, em 2002, inclusive maior também do que a pandemia. Então, atualmente já é um recorde histórico, a gente tem aí um patamar muito, muito, muito elevado, e com certeza, né, quanto mais elevado é o patamar da dívida líquida, mais os investidores exigem prêmio para poder, comprar títulos brasileiros. A gente vê que para o ano que vem a expectativa ela vem reduzindo agora nessas últimas 3 semanas e já está em 12,43, ou seja, já tem uma boa parte do mercado que está apostando em 12,25 de taxa terminal para 2026. Então a trajetória de queda provavelmente vai ser só a partir de janeiro. Então algumas pessoas já estão apostando, né, alguns players apostando que vai ser em dezembro, mas a chance é pequena, né. Essa semana, agora na quarta-feira, a gente tem, né, o Copom, então a expectativa de manutenção, talvez corte em dezembro e uma convicção plena a partir de janeiro, e aí, né, seguindo um corte de 0,25, em alguns momentos 0,50. Então esse é o pace de cortes de juros para o ano que vem. Se houver uma recessão, e até mesmo, né, num ponto de vista de estímulo econômico, pode ser que a gente veja esse corte sendo mais abrupto. Porém, por outro lado, a gente tem esse problema aqui, né, que é o déficit público brasileiro muito alto e um problema gravíssimo que a gente tem em relação a essa questão aqui, né, da
Em relação a essa questão, então, fiscal, né, aqui a gente pode ver que a situação é ruim. Então, quanto pior ela fica, mais juros altos a gente tem, mais percentual do PIB a gente vai ter de dívida líquida pública. Então isso realmente é um cenário complicado, porque isso é aquela famosa dominância fiscal. Isso que nem estamos falando aqui de inflação e valor da moeda, né. Quando a gente já vai agora já para a parte, de moedas, né, como eu comentei, a expectativa ainda, né, na bolsa de Chicago é de uma valorização do real. Então, devido, né, obviamente, às taxas de juros altíssimas que o Brasil tem e o fato dos Estados Unidos estarem cortando juros, que é o que nós vamos falar no próximo vídeo. Então, realmente, essa situação é bem interessante. Já no caso do Ibovespa, né, a gente tem um ano aí fantástico para o Ibovespa, uma alta de 24,5%. Então, é inacreditável, né, dentro de um cenário ruim, o Brasil numa guerra comercial, infelizmente, acirrada com os Estados Unidos, mas, né, o Ibovespa performando, né, notem que os topos ascendentes, né, numa trajetória de alta estão bem consolidados, e essa semana a gente atingiu de novo, né, o máximo histórico da bolsa brasileira em 149.000 pontos. Então, a gente tem aí um momento muito favorável, né, é interessante, e quando a gente olha a perspectiva em dólar, é mais interessante ainda, porque a bolsa brasileira esse ano se valorizou 37,25, sendo uma das que mais se valorizaram no mundo. Então, há um topo ascendente também, né, isso potencializado pelo dólar, só que diferente do Ibovespa, que, bateu no topo dessa linha ascendente, no EWZ ainda não chegou no topo, né. Então, há um espaço aí pequeno dentro dessa linha de tendência, para que a bolsa brasileira performe bem essa semana. Já por essa ótica, há um esgotamento e talvez uma lateralização e uma pequena correção possa acontecer. Claro, isso numa normalidade, né, pessoal, se não tiver nenhum tipo de notícia negativa, geopolítica, algo nesse sentido. Porém, o big picture, quando a gente começa a olhar de 10 anos para cá, né, colocando 10 anos para cá no EWZ, mas mais especificamente do final de 2019 para cá, a gente tem uma linha descendente muito forte. No agregado dos 10 anos está positivo 29, mas o que eu quero puxar, né, é aqui lá do EWZ lá no final de 2019, numa linha de tendência descendente, ou seja, preços, né, topos menores a cada tanto, porém, né, uma questão interessante é que houve um rompimento, né, no final da semana passada em relação a essa linha de tendência. Então a gente tinha uma linha de tendência com 4 picos e agora, né, ele conseguiu romper essa linha de tendência. Então isso é interessante, pode, né, trazer um momento muito bom para o EWZ e chamar um fluxo interessante. Claro, tudo isso de novo dentro de uma normalidade. Se vierem notícias negativas, que a gente vai falar inclusive no próximo vídeo algumas delas, né, pessoal, então olhem os próximos vídeos do canal. Realmente nessa questão do acordo chinês, né, com os Estados Unidos, isso enfraquece o Brasil e tem um ponto importante que pouco a gente está falando, da questão dos chips de carros, né, que, a China, por estar fazendo um embargo de chips em relação ao mundo todo praticamente, o Brasil entrou na mesma seara e as montadoras de carros estão prestes a parar aqui no Brasil. Então isso é muito complicado. Mas mesmo assim, né, com esse cenário relativamente otimista, né, olhando para a bolsa brasileira, tanto em reais quanto em dólar, neste ano aí temos uma saída líquida bem relevante e quando a gente olha para outubro, né, foi um mês com bastante saída de capital. Então, a boa notícia é que a bolsa fazendo uma performance tão boa, inclusive nesse mês de outubro, com, saída de capital, é sinal de que os preços estão sólidos, o mercado interno está conseguindo sustentar e principalmente, né, quando houver uma entrada de capital estrangeiro, isso vai puxar a bolsa brasileira bem para cima. Né, pessoal, então era isso que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. Agradeço, demais quem ficou até o final da call. Quem gostou, curta, compartilha, comenta, critique, a gente está aqui para isso, mas o principal é levar esse tipo de informação a mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo e até breve.